Gênesis 4, vou ler do verso 1 ao 16. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Fala conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento. Dá a mim capacidade de transmitir a Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Quero meditar hoje na história de Abel e Caim. Caim e Abel. Essa é uma história que mesmo aqueles que não conhecem muito a Bíblia já ouviram falar alguma vez. Sobre o fato de que Caim matou Abel. O tema que nós meditaremos hoje é pecadores diante de Deus. E nós veremos que tanto Caim quanto Abel eram pecadores que estavam diante de Deus, mas que houve uma diferença em suas vidas. O texto que nós lemos diz que ambos foram apresentar a Deus uma oferta. E diz que Deus não se agradou da oferta que Caim deu a Deus e se agradou da oferta de Abel. Antes de nós avançarmos na história, é importante fazermos uma pergunta. Quem eram Caim e Abel? Quem são estes irmãos Caim e Abel? Nosso texto diz no versículo que Adão coabitou com Eva. Então eles eram filhos de Adão e Eva. Filhos do primeiro casal que Deus criou. E nós sabemos que no capítulo anterior, o capítulo 3, nós temos narrado na Bíblia a desobediência de Adão e Eva. Quando foi dito a Adão e Eva que eles não deviam comer do fruto da árvore. Mas eles desobedeceram a Deus. Eva foi enganada pela serpente. Adão, então, Deus os expulsou do paraíso. Veja no versículo 17 do capítulo 3, Deus dizendo a Adão: e Adão disse: visto que ouviste a voz da tua mulher, atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo.
No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Muito bem. Aqui nós vemos a maldição que Deus deu a esta terra, a maldição era que a terra agora produziria com muita dificuldade. O homem teria o seu sustento, ele teria que suar muito, trabalhar muito, se esforçar muito para ter o seu sustento. E a terra, que antes era frutífera, continua sendo uma terra frutífera, mas agora ela tem espinhos, ela tem cardos, ela tem abrolhos. Essa é a maldição. E o Senhor deixou muito claro, Ele disse, maldita é a terra. Nós vivemos numa terra amaldiçoada. E isso pode ser difícil para algumas pessoas entenderem. Mas essa terra é maldita pela desobediência do homem. O pecado entrou no mundo. Nós vemos aqui, no capítulo 4 que lemos, o primeiro assassinato da história da humanidade. Caim matou Abel. Qualquer um que tem 2 neurônios consegue ver em que estado o mundo e a sociedade que nós vivemos se encontram. É uma sociedade onde o mal existe. Aqui nós temos o primeiro assassinato. No momento em que nós estamos, 2022, está agora ocorrendo uma guerra. E mortes, e mortes, e mortes. As pessoas dizem que o homem e a sociedade chegaram ao ponto de evoluir. E de que vai ficando cada vez melhor. Aqueles que conhecem a Bíblia sabem que desde que Adão desobedeceu, este mundo caminha de mal a pior. E vai piorar mais. Até que nosso Senhor volte para buscar a sua igreja. Este mundo vai piorar. Nós estamos vendo aqui Abel e Caim. Filhos de um casal que já foi expulso do paraíso. Eles foram expulsos do paraíso. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Adão e Eva já eram homens caídos, pecadores. Adão não foi criado um pecador, mas ele pecou e tornou-se um. Segundo a Bíblia, a partir daí, todos os homens que nascem, porque todos nós, se puxar a nossa árvore genealógica de toda a humanidade, vai cair em Adão e Eva. São nossos pais, nossos primeiros pais. E todos os homens que nascem, a partir do que aconteceu naquele jardim, nascem. Houve uma promessa naquele jardim. O Senhor disse que nasceria da mulher aquele que pisaria a cabeça da serpente, aquele que salvaria os pecadores. Houve uma promessa já quando eles... E é isso que nós cantamos aqui quando estávamos reunidos. Este homem já veio. Ele já pisou a esta terra há 2000 anos atrás. Este homem Deus nasceu da Virgem Maria. Viveu vida santa, reta, justa. Foi morto pelos nossos pecados. Este é o Evangelho da graça de Deus. Esta é a boa notícia. Os homens são pecadores, condenados ao inferno. Mas há uma saída. Há alguém que possa ser o substituto deles. Basta que creiam no sacrifício feito na cruz do Calvário. Mas o que isso tem a ver com a história que nós lemos? De Caim, o assunto deste livro sagrado, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, é um só. Seu tema central é um só: Jesus Cristo. Este é o tema central deste livro. Muitos utilizam este livro como um manual de bons costumes. Muitos utilizam este livro como ser bem-sucedido na vida. Até alguns utilizam, porque há conselhos práticos neste livro, até sobre finanças. E muitos utilizam este livro para isso. Mas este livro não é sobre isso. Este livro é sobre Jesus Cristo. Aquele que criou o universo. Aquele que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Aquele que desceu a este mundo caído e derramou seu sangue por pecadores. Aquele que voltará para buscar o seu povo e reestabelecer o seu reino nesta terra.
É disso que este livro fala. Então, quando nós lemos todas as histórias da Bíblia, quando nós vamos ao Novo Testamento, lá nos Evangelhos, Cristo está andando na terra. E nós conseguimos ouvir suas palavras e ver suas ações. Curando, ensinando, perdoando, morrendo e ressuscitando. Nós conseguimos ler isso. Mas quando nós estamos lendo o Velho Testamento, nós vemos ele sendo profetizado, anunciado e tipificado. Aqui é dito que depois de um tempo, Caim e Abel foram apresentar ofertas a Deus. Provavelmente, seu pai, Adão, deve ter... Ele disse: Deus nos expulsou do jardim porque pecamos. Mas Ele aceita sangue para a remissão de pecados. Porque quando eu e sua mãe pecamos, Ele matou um cordeiro e colocou as vestes desse cordeiro sobre nós para cobrir a nossa nudez. Deus aceita sangue inocente para pecadores culpados. Essa informação deve ter sido passada para Caim e Abel, porque eles chegam agora para oferecer a Deus oferta. Nós temos aqui pecadores diante de Deus, Caim e Abel. E todos nós, ou somos Caim, ou somos Abel. E o que nós vamos entender esta noite é qual deles nós somos. Nós somos como Caim ou nós somos como Abel? O versículo 3 do capítulo 4 diz: Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Vocês lembram o que Deus falou acerca desta terra? Ele disse: maldita é a terra. Deus disse que a terra é maldita. Então Caim tem uma ideia: eu vou ofertar ao Senhor dos frutos da terra. Esta parece ser uma boa ideia. Deus dizer que esta terra é maldita e Caim chegar e apresentar a Deus frutos de uma terra amaldiçoada pelo... Quem é todo homem religioso que tenta chegar até Deus a partir de suas obras, a partir de uma tentativa de sua bondade pessoal, de oferecer a Deus aquilo que Ele é capaz de fazer e dizer: eu posso agradar a Deus pelas minhas obras. Olha, eu sou uma pessoa do bem, eu faço minhas orações, eu tento até seguir os ensinamentos da Bíblia que eu conheço, eu ajudo o próximo, eu sou uma pessoa boa. Isto é a atitude de Caim. Oferecer a Deus os frutos desta terra. Caim é um homem religioso. Ele tem alguma preocupação com Deus, porque ele está indo oferecer algo a Deus. Mas nós vemos que ser religioso não adianta nada se você chega até Deus na base errada. A base que Caim chega diante de Deus é a base do seu esforço. O texto diz que Caim era um lavrador. Ele cuidava da terra. E qualquer um que lê o texto vai dizer: mas é óbvio que tem que ser assim. Ele era um agricultor, um lavrador, ele cuidava da terra. Ele vai oferecer a Deus o suor do seu trabalho. Ele vai dar a Deus tudo que ele possui. Ele vai dar a Deus todo o seu esforço. E ninguém pode negar que para que Abel desse aquele fruto a Deus, ele se esforçou muito. Porque ele estava cultivando numa terra com cardos e abrolhos. Ele estava cultivando numa terra que dava trabalho para ele agora. E ele chegou lá diante de Deus com todo o seu esforço, com todo o seu trabalho, falando: está aqui, Deus, o que eu fiz. E Deus não se agradou disso. Muitas pessoas, quando chegarem diante de Deus, no dia do juízo final, tentando dizer que são boas pessoas, cairão do cavalo, porque não são. A palavra de Deus diz, em Isaías 64:6, deixe-me ler, não precisam abrir, é só um versículo. Em Isaías é dito assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia.
Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. O que o profeta Isaías diz é que todos os seres humanos são imundos, e as justiças como trapos da imundícia. A justiça de um homem diante de Deus é um trapo, porque nós estamos diante de um Deus santo, perfeito, e nós somos pecadores. Tudo que nós oferecemos a Deus não passa de um trapo imundo. Um trapo imundo. E lá está Caim chegando a Deus com os frutos, querendo dizer: eu sou um homem bom. Você deve aceitar o que eu estou fazendo. Um homem orgulhoso. Você pode pensar: não é um homem orgulhoso. Ele está até oferecendo a Deus. Ele está oferecendo a Deus dizendo: o que eu estou te dando é tão bom que você deve gratidão a mim. Você deve me salvar pelo que eu fiz. Pergunte para qualquer pessoa que não conhece nada acerca do Evangelho e da Boa Nova. E ela vai dizer: eu serei salvo, porque Deus é amor. E porque eu sou uma boa pessoa. E porque eu não desejo mal a ninguém. E porque eu faço... Não compreendem. Não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Não há quem busque a Deus. Mas, quando você olha para Caim e Abel, existe alguma diferença entre esses dois? Na sua natureza? Em quem eles são interiormente? Não, eles são iguais. Eles são filhos do mesmo pai. Eles estão nas mesmas condições. Eles estão nas mesmas condições. Eles são pecadores iguais. Não é... Abel não se agrada... Deus não se agrada de Abel porque ele é mais bonzinho ou porque ele é melhor do que Caim. Eles são iguais. Eles são pecadores. Mas Abel possivelmente entendeu o que seu pai Adão disse a ele. E ele foi. Hebreus 11, versículo 4. Eu vou ler. É só um versículo, não precisa abrir, para que vocês não saiam de Gênesis. Hebreus 11, 4. A atitude de Abel é descrita assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. O texto diz que, pela fé, Abel ofereceu um sacrifício mais. Qual é a diferença entre Caim e Abel? Caim age na base da religião e na base do orgulho e do seu esforço. O outro age pela fé. Um age dizendo: o que eu ofereço a Deus é suficiente. O outro age dizendo: eu sou um pecador. Eu preciso oferecer sangue inocente para livrar a minha culpa, para que eu seja aceitável diante de Deus. Nós vemos a diferença entre um homem meramente religioso e um verdadeiro crente em Jesus Cristo. Se há uma coisa que um verdadeiro crente em Jesus Cristo não pode ser, é um homem orgulhoso. Ele não pode ser. Ele não pode ser um homem orgulhoso. Ele precisa ser humilde o suficiente para reconhecer: eu sou um pecador, eu preciso de um Salvador. Caim não chega assim. Caim chega autossuficiente. E esta é a maior dificuldade que enfrento como um pregador do Evangelho. Fazer com que os homens entendam. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Fazer com que os homens entendam que eles são pecadores e estão afastados de Deus. E que não há o que eles possam fazer para serem aceitáveis diante de Deus. Não há. Não, mas e se eu frequentar o culto todas as vezes sem faltar? Não. É como Caim, é fruto da terra. Não, mas e se eu ler a Bíblia toda? E se eu fizer isso, fizer aquilo? Não há o que você possa fazer. Para a remissão dos seus pecados, tem que haver derramamento de sangue. Alguém precisa te... Então, quando Caim traz, o texto diz no versículo 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias o melhor do seu rebanho. E da gordura deste, agradou-se ao Senhor de Abel e de sua... Abel foi lá e falou: olha, Deus, é isso que Abel está falando com a sua atitude. É isso que Abel ainda fala hoje. Deus,
Eu sou um pecador culpado. E eu só posso me aproximar de Ti colocando um inocente e um sangue derramado na minha frente. Porque eu não tenho coragem de me aproximar de Ti sem um sangue que cubra os meus pecados. O que tipifica? Eu não disse que todas as histórias da Bíblia, todas elas, apontam para Jesus Cristo? Que história mais clara do que essa poderia haver? 2 homens, um apoiando-se na sua força e outro vivendo pela fé. Este animal que é morto como oferta, muitos e muitos anos depois, este cordeiro que Abel degolou para derramar o sangue e oferecer ao Senhor, este cordeiro foi a cruz do Calvário. Este cordeiro foi chicoteado pelos nossos pecados. Ele foi pregado numa cruz. Colocaram sobre ele uma coroa de espinhos. A Bíblia diz que, como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca ante aos seus tosquiadores. Os homens arrancaram o couro de Jesus Cristo. É isso que significa. Ante aos seus tosquiadores. Mas ele foi lá em obediência. Os que vivem pela fé são aqueles que creem neste sacrifício. E você me pergunta, o que é necessário para ser salvo? O que é necessário para que uma pessoa seja salva de uma vez por todas? Que ela tenha fé na obra de Jesus Cristo. E não haja nenhum resquício de justiça própria. Não haja nada que você possa dizer, eu faço isso, eu sou bom, Deus tem que me aceitar e me aprovar por isso. Esqueça. Deus só vai te aceitar e te aprovar pelo que Cristo fez. E uma pessoa que chega a esta conclusão, ela tem que primeiro chegar à conclusão de que ela é um pecador perdido. Porque ninguém chegará a esta conclusão sem antes sentir a culpa de seus pecados. Por que Caim chega livremente oferecendo a Deus? Porque Caim não sente nada. Porque Caim acha que ele pode agradar a Deus com o que ele faz. E assim todo homem que diz, eu faço minhas orações, eu sou um bom homem, mas nunca chegou diante de Deus como Abel chegou. Abel chega constrangido. Abel é o completo oposto de Caim. Enquanto nós vemos o orgulho aqui, nós vemos a humildade em Abel, se dobrando e dizendo, eu preciso de um Salvador, eu preciso de um sangue que me cubra. Eu e você precisamos deste sangue, irmãos. E se não houver um sangue que te cubra, o inferno é o único lugar que você terminará. Qual a atitude será a sua? Você terá a atitude de Caim, de viver a sua vida toda se esforçando o máximo que você puder para agradar a Deus com as suas obras. Ou você vai se render e se humilhar e colocar a sua fé em Jesus Cristo e dizer, eu não posso fazer nada, Cristo fez tudo por mim. Qual será a sua atitude? Até quando você resistirá aos convites do Evangelho que você tem ouvido? Até quando? Até quando você compreenderá as doutrinas mentalmente, mas seu coração continuará seco e indiferente? Porque qualquer pessoa consegue compreender estes fatos. O que a Bíblia deixa claro é que os homens só serão aceitos pela obra de Jesus Cristo e não pelas obras que eles fazem. Isso a Bíblia deixa claro. Somente os humildes reconhecerão isso. Deixe me concluir com uma coisa. Veja o versículo 10. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Deus está chegando ali para Caim dizendo, eu sei o que você fez. Eu sei. Não é, essa que fizeste não é uma pergunta para que ele responda. É Deus dizendo, eu sei o que você fez. Eu sei o que você fez. O sangue do teu irmão clama a mim. Aquela terra estava manchada
com o sangue de Abel. Agora. E aquele sangue clamava a Deus. Mas o que aquele sangue clamava? Vingança. Aquele sangue clamava vingança. Tanto é que Caim depois recebeu uma maldição. Ele disse, você é maldito agora. E aquele sangue clamava até Deus vingança. No livro de Hebreus, nós já estamos concluindo a nossa meditação. Mas pegue estes contrastes, entenda o que está sendo dito. Hebreus 12, 24 diz assim: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Aqui é dito que o sangue de Abel clamava a Deus por vingança. E é dito no Novo Testamento que o sangue de Jesus Cristo clama coisas superiores que o sangue de Abel. Que coisas clama ao pecador humilhado, que chega diante da cruz e vê aquela cruz ensanguentada? Este sangue clama perdão para os seus pecados. Este sangue clama justiça para pecadores culpados. Este sangue clama salvação, redenção. Este sangue brada, este sangue grita, este sangue liberta, este sangue justifica, este sangue salva. É isso que este sangue clama superiormente ao que o sangue de... Mas este sangue também clamará outra coisa. Aqueles que não se chegarem humildemente, ouvindo isto, perdão, salvação, depois de perderem a oportunidade da graça de Deus, este sangue clamará uma vingança muito superior ao que foi clamada para Caim. E os pecadores terão a eternidade distantes de Deus, sofrendo a terrível separação de Deus e o inferno e a condenação eterna. É claro, os homens tampam seus ouvidos e vivem a sua vida como se esse dia nunca fosse chegar. Mas este dia chegará para todos os homens. Depois que o pecado entrou no mundo, todos nós temos um dia para nascer e um dia para morrer. Não é isso que dizem? A única certeza que os homens têm é que um dia eles morrerão. Onde estará você quando seu coração parar de bater aqui nesta terra? Onde estará você? Ao lado de Cristo? Por ter colocado a sua fé e confiança em seu sangue? Ou distante dele, por ter acreditado que você seria capaz de... A Bíblia, para encerrar, lá no Novo Testamento, já lá no finzinho, no livro de Judas, um pequenino livro, vai falar sobre o caminho de Caim. E quantas pessoas têm seguido o mesmo caminho de Caim? Eu mesmo, que eu acho, inclusive, que a maioria das pessoas que eu conheço, infelizmente, seguem mais o caminho de Caim do que o caminho de Abel. Elas seguem o caminho de achar que são boas pessoas e são religiosas e que serão salvas por isso. Para concluir, o que é esse caminho de Caim? Veja o versículo 16 do capítulo 4 que diz assim: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Assim estão vivendo as pessoas. Elas retiraram-se da presença de Deus. E por mais religiosas que forem, fazem orações, fazem o que for, se não chegarem por meio do sangue de Cristo, elas estão retiradas da presença de Deus. Mas o texto continua dizendo assim: e coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Então, Caim se separou de Deus. E o que ele fez? Construiu uma cidade. Deu um nome a esta cidade, o nome do seu filho a esta cidade. Para que uma cidade? Para que ele tivesse segurança? Para que ele tivesse poder? A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusael. E Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. Olha a descendência, coisa maravilhosa, coisa horrível.
Ele tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Mas para que coisa estranha, eu não entendo nada que você está lendo aqui. Falou um monte de nome. Falou que ele construiu uma cidade. Falou agora que os descendentes dele fizeram harpa e flauta. Deixa eu dizer que o caminho de Caim é exatamente este. O caminho de Caim é como os homens vivem. Eles confiam nas suas cidades. Eles confiam na segurança que o dinheiro pode dar. Eles confiam nos seus divertimentos com harpa e flauta. Suas músicas, seu entretenimento, suas diversões. Para quê? Para que eles possam abafar a sua consciência da sua separação de Deus. Assim foi o caminho de Caim. Ele se afasta de Deus e agora ele procura segurança nas coisas deste mundo, no entretenimento deste mundo. Mas este mundo passa. O entretenimento deste mundo acaba. Há um sangue que clama. Essa terra foi manchada com o sangue de Cristo. Para uns será o caminho da salvação. Para outros será a perdição eterna. Escolha ser lavado por este sangue. Creia no sacrifício de Cristo. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Eu sou incapaz de transmiti-la como ela verdadeiramente tem que ser, mas teu Espírito pode fazer a obra. Toca nos corações, mostra esta verdade, incomoda as consciências. Eu clamo a ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.